Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você leu certo, hoje a gente vai falar finalmente sobre a ayahuasca. A gente teve tanto pedido, mas assim, a gente andou fuçando pelo Instagram, pelo Facebook e tal, e é complicado de achar o pessoal sério, né? E a gente cavocou e conseguiu achar uma galera fantástica para falar com a gente, que tem um trabalho absurdamente bom, de muito tempo, e hoje a gente vai tirar um monte de dúvida que o pessoal está perguntando, né? Eu vou até, antes de começar toda essa parada, falar que, para mim, dar o depoimento, hein? A ayahuasca transformou a enciclopédia de mitologia no livro de cabala hermética. Então, depois eu vou contar também essa história hoje durante a nossa entrevista, né? Então, eu vou começar por aqui, do Projeto Mayhem, Luciano Guimarães. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar nesse tema, ver ele aqui, porque a consagração da ayahuasca é a minha prática espiritual, né, mais recorrente e muito interessado aí, né, nessa contribuição que está vindo aí para o projeto e tirar dúvidas e compartilhar muita coisa. Dos Reinos da Bruxaria, André Corrêa. Saudações, seres humanos, um prazer enorme estar com vocês aqui. A ayahuasca também é um tema que me interessa muito. Nunca tive contato, nunca consagrei a ayahuasca. Meu enteógeno é outro, eu vou para o cogumelo na bruxaria, mas será que as dúvidas do cogumelo, né, eles cruzam linha com a ayahuasca? Eu espero que sim, que a gente possa trocar uma ideia que acrescente bastante, tanto para a gente quanto para quem assiste. Vai ser bem legal. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu, para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil. Konnichiwa, chovendo à tarde, isso em outro horário. Bom, eu sou do time do cogumelo também, então vamos ver o que a ayahuasca o conhecimento sobre a ayahuasca pode nos agregar hoje aqui. Diretamente dos Reinos Pedregosos, Pedro Pavão. Salve, salve, meus amigos cristalinos, vamos nessa. Não tinha como vir para uma apresentação que vamos falar da rainha e não trazer uma das rainhas cristalinas, poderosíssima expansora de consciência, Malaquita. Então, estamos junto aqui para flutuar nessas ondas conscienciais. Valeu! E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Estou bem curioso para saber o que o Luiz e a Carminha vão trazer para a gente, né? E apresentando os dois, né? Hoje estamos com os fundadores do Espaço Espiritual Xamânico Cabana da Floresta da Borboleta Azul, Luiz Carlos e Carminha, conhecidos espiritualmente como Ankara e Gaia, respectivamente. O casal reside em Peruíbe, né, litoral de São Paulo, desde a fundação do espaço em 2011. Antes disso, eles viviam em São Paulo, onde Luiz Carlos atuava como psicoterapeuta e Carminha era pedagoga e professora de educação infantil. Atualmente, atuam no espaço no qual fazem uso da medicina da floresta como ferramenta de transformação pessoal. Que a nossa reunião seja envolta em luz, paz e amor. Sejam bem-vindos, Luiz, seja bem-vinda, Carminha. A palavra é de vocês. Novamente, abri o áudio agora. Uau, a palavra é minha. O que dizer? Dizer que é um prazer estar aqui e um grande desafio, né? Falar sobre o nosso encontro, sobre a nossa trajetória e sobre a nossa missão na cabana. Vamos Maravilha. Lá. Então eu vou abrir a primeira pergunta, então, que é vocês contarem a história de vocês, né? Então, estavam pequenininho na igreja, comendo hóstia, que nem todo mundo aqui, menos o Robson, estava fazendo a adoração para o demônio. E aí, depois de 30 anos, vocês estão, ou mais, né? Nem vou perguntar a idade, né? Estão trabalhando num negócio tão bonito com a erva. Então, como é que isso aconteceu? Quer começar? Bom, isso começou na escola.
Eu tinha 15 anos e o Luiz 16. Eu fugia dele, mas ele me perseguia. E quando a troca de olhar realmente aconteceu, que eu pude ver algo no interior do Luiz, eu me entreguei a esse rapaz. É uma história muito bonita. Muitos amigos nos encontram e dizem: vocês ainda estão juntos? Sim, nós ainda estamos juntos. Essa trajetória juntos nos fez crescer. Éramos 2 meninos, uma menina e um menino, e fomos nos tornando uma mulher, um homem, e hoje aqui na maturidade da vida, caminhando para essa etapa de grande sabedoria. Nós estamos juntos há 44 anos, né? Então, desde que começamos esse namoro, no início do colegial, antigo colegial, agora é ensino médio, né? E a vida foi nos reservando várias surpresas. A primeira delas, grandes surpresas, né? A primeira grande surpresa foi a nossa gravidez aos 18 anos. Eu com 18, ela com 17, próxima de fazer 18 anos. E isso deu um solavanco, né, na nossa vida, assim. Nós ainda estamos à frente dessa família, né? Estamos aqui juntos, com nossos 3 filhos, as 2 filhas e o filho, e hoje já com 4 netos, né? E esse solavanco fez, assim, todas as diferenças que tinham por vir na nossa história. Nós crescemos no mesmo bairro onde estudávamos, e toda a nossa turma de amigos, né, jovens amigos e amigas, permaneceram solteiros. Então, isso é muito forte na nossa trajetória, né? O desafio de sermos um pai e uma mãe, né, chefe de família, mãe de família, e, ao mesmo tempo, também a gente tendo que lidar com os anseios da juventude. A gente acredita muito que o que nos uniu foi um amor verdadeiro, né? Caso contrário, não teria sido possível nós superarmos, né, muitas situações difíceis de serem suportadas, né? E a nossa juventude, ela foi nos anos 80, né? E nos anos 80, e ela já, desde o colégio, ela já estava se preparando para ser professora, não é isso mesmo, né? Porque era o antigo magistério, né? As meninas cursavam o magistério e já ingressavam na vida profissional. Sim, né? Então, só para não falar dela e de ser algo que não seja verdade, né? Embora a gente conheça muito bem a história um do outro, né? E eu estava mais perdidão, assim, a escolha de curso universitário. Então, primeiro eu ingressei numa faculdade de administração de empresas, não era muito a minha praia, pessoal já muito formal, com visão para empresarial. Eu era todo ripão, né? Com meus 18, 19 anos, eu entrei, né, primeira faculdade com 18 anos. E eu deixei o curso. Depois, sob pressão dos meus pais, você não está estudando, você largou a faculdade. Por insistência dos meus pais, eu ingressei num curso de licenciatura em ciências e matemática, e a partir desse curso eu comecei a dar aulas também, né? Só que, como ela estava no ensino infantil, eu para o ginásio, colegial,
Só que, como eu estava comentando, a gente está casado, nós estamos casados e lidando com os anseios da juventude. E nos anos 80 foi um ano, vou colocar de uma forma, vamos dizer, né, entre aspas, né? Foi o grande boom da coca, né, da cocaína, em São Paulo, pelo menos em São Paulo, né? E isso tomou conta da garotada. A impressão que dava, né? Por isso que eu estou colocando entre aspas, né? Que para ser jovem nos anos 80 tinha que usar cocaína, né? Mas independente disso, assim, a gente estava curtindo a juventude. Então, diferente não. Talvez a juventude dos dias de hoje não saibam que a noite se estender até o dia amanhecer, isso foi uma novidade nos anos 80, né? Então tinha, né, o rock nacional, tinha todo um frisson, né, da noite paulistana, né, naqueles anos lá, né, nos anos 80, 85, 86, e eu fiquei muito inflamado com tudo isso, até porque eu entendo que como eu estava perdido também diante da vida, não sabia muito bem o que é que eu queria, né, como um caminho de crescimento e os desafios de ser pai, e uma coisa diferente entre nós dois, que ela era bem mais madura que eu, a educação dela, né, o formato de educação, ela estava mais pronta para encarar o amadurecimento. E eu tenho uma história de filho único, super protegido, né, que meus pais queriam que primeiro eu estudasse, me formasse, para que depois eu fosse trabalhar. Tudo isso refletiu bastante né, no meu comportamento ali no início da minha mocidade, 20, 21, 22 anos. Eu tive muita dificuldade de ingressar na vida adulta. E, de fato, as minhas sensibilidades, tratar dessa forma, vulnerabilidades, eu fiquei bastante comprometido pelo uso de cocaína. Então, essa foi um segundo evento, né, que ocorre, que causa muito impacto na nossa história pessoal. Que aí a gente vai levando adiante, nós vamos seguindo, nós vamos seguindo adiante com a nossa família. Inicialmente chegou o casal de filhos, a mais velha e o rapaz, e depois de mais uns 8 anos, nós estávamos próximos dos 30 anos, eu estava com 28, né? Você com 27, isso mesmo, nasceu a nossa filha mais nova, né? E por volta dos 30 anos, e aí então, assim, procurando trabalho nessa altura do campeonato, eu estava enfeitiçado com a ideia que eu precisava ganhar dinheiro, né? Que eu queria curtir os prazeres que São Paulo oferecia, né? Roupas boas, bons bares e os prazeres que eu estava, inclusive, estava dependente, essa que é a verdade, né? Que me interessavam, né? Mas eu prefiro colocar assim, que eram de meu interesse. E por volta dos 30 e poucos anos, foi quando eu entrei num ciclo de pedir ajuda para me recuperar da dependência, porque a minha vida toda estava muito comprometida. Nossa vida, nosso relacionamento, nossa família, tudo aquilo era uma bagunça. Eu assisti alguns filmes que me chamaram muita atenção. Nós gostamos de um bom filme, né? Eu gosto muito de biografia, né? E eu, quando eu assisti o filme do Cazuza, eu me vi muito, assim, na criação dele, né? Em frases que são ditas no filme, não sei se são frases que ele mesmo tenha dito, né? Mas num dado momento ali que ele diz, eu só quero me divertir, eu me identifiquei muito, porque aquele garoto que eu era até enquanto adolescente, ele permaneceu comigo durante muito tempo, né? Eu não consegui encontrar outro interesse real na vida que, né, pelo qual me apaixonasse, né, que me desse aquela coisa do tesão de acordar para aquilo, senão me divertir. E eu estava
tentando me encontrar nessa história toda. Mas eu fiquei muito comprometido, de fato, pela dependência de coca, e isso também acrescentou um alcoolismo, né? Coisas que a vida boêmia vão acumulando na pessoa. E dessa forma, né, a partir dos 30 e poucos anos, eu comecei a procurar por recuperação, clínicas de reabilitação, e foi quando eu conheci a psicologia. Eu conheci a psicologia como paciente, e como sentado na cadeira de paciente, no primeiro ano de terapia, devia estar com uns 32 anos, passei por um insight tão poderoso sobre eu mesmo, que naquele momento eu encontrei um caminho que eu entendi naquele momento, que era um caminho que eu teria, né, que reacendeu em mim, né, uma paixão por viver em busca de algo, de me tornar psicólogo e dessa forma poder ajudar outras pessoas, como eu estava assim, naquele momento do insight, eu senti que a psicologia a terapia, ela estava oferecendo uma mão valiosa para o meu resgate, né? E aí, então, começa um outro momento da nossa história, que, mesmo contra todas as estatísticas, ainda acompanhado, né, do uso de cocaína, eu vou à universidade aos 35 anos, completo a faculdade. Vou ser bem sincero, fui um ótimo aluno, figurei entre os melhores alunos da turma, mas nem por isso eu consegui ser um bom profissional. Então, os próximos 4 anos, ali, dos 40, né, me formo aos 40, dos 40 aos 44 anos, assim, é o período em que o meu sofrimento, eu vou conviver com um nível de sofrimento mais profundo que eu convivi nessa minha história de vida. Não só pelas dores causadas pela própria dependência química, mas pela sensação de fracasso, de derrota, de decepção comigo mesmo, né? Uma autoimagem totalmente depreciada e me vendo completamente sem saída, né? E isso tudo que eu estou contando, e que começa com essa história que ela iniciou, de 2 jovens, de 2 garotos, que tinham interesse somente de namorar, encontrar um namorado, uma namorada, estavam ali, mal sabíamos nós, encontrando o fio da meada de toda a nossa história de vida. Porque foi justamente essa história que me levou diante de um xamã em busca de socorro, em busca de libertação. Então, no ano de 2009, em abril de 2009, eu tomei o meu primeiro cálice da medicina, de ayahuasca, e o meu caso de dependência era um caso severo, era um caso grave, e de uma pessoa que, inclusive, já tinha feito inúmeros tratamentos, inúmeros, dos mais diferentes, e que não havia conseguido encontrar a saída, né, da enfermidade né, dentro da qual eu me encontrava, e desde meu primeiro cálice de ayahuasca, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Eu voltei daquela experiência, a pessoa que foi, ficou, e a pessoa que voltou foi outra, e desde então eu nunca mais me droguei. Me senti absolutamente livre daquela obsessão. Vou usar enquanto arquétipo aqui, né? Inclusive, sinto que tem outros, né? Tem alguns mestres aí para falar de temáticas espirituais, inclusive, né? Daquela possessão demoníaca. Eu me senti, né? Eu estava completamente livre daquela obsessão para poder me engajar na vida e reconstruir a minha história, né? Então, não se conclui aí a nossa história. Então, de lá para cá, são 2009, 25, são 16 anos, está se completando agora, no mês de abril, 16 anos. Né, no meio dessa trajetória, foi quando também não esperávamos,
que um chamado espiritual nos aguardava para abrirmos um espaço espiritual xamânico, para oferecermos a medicina a outras pessoas, para que o bem, a transformação, a cura que foi realizada nas nossas vidas, na minha vida pessoal, na vida pessoal de minha esposa, no nosso relacionamento, na nossa família, no nosso entorno, também acontecesse na vida de outras pessoas. E temos vindo, tem história para contar sobre esse trabalho todo, e agora estamos aqui, 60, 59, né, como dizer, jovens senhores, para iniciar essa última etapa de uma história de vida, com novos desafios. Somos agora o patriarca e o matriarca da família, pesa sobre nós uma responsabilidade que nós não poderíamos compreender antes de chegarmos aqui. Agradecemos muito por essa oportunidade, eu agradeço muito pela oportunidade que a vida, o universo me ofereceu de chegar a este momento como uma outra pessoa, bem mais capacitado, maduro, íntegro, afirmado, para sermos lideranças, né, do nosso clã, da nossa família, lideranças enquanto a gente entende que seremos sempre modelo a sermos seguidos pelos descendentes, dessa forma, né? A gente não dá palpite na vida dos filhos, muito embora, interessantemente, né, que eu fui um pai que criou muitos problemas para a família, e hoje eu sou um pai que sou referência, a qual nossos filhos recorrem para serem aconselhados, né? Então, está aqui, né? Chegamos nesse momento mais atual aqui, com essa breve história. É isso tudo que o Luiz falou. Eu só quero dizer que aqueles dois jovens que se encontraram e começaram a caminhar juntos tiveram muitos desafios, muitas dores, muitos conflitos, e foi muito difícil, muito difícil. E nós tivemos protetores encarnados, os nossos 3 filhos. Eu acredito que existe uma dimensão que vibra para que a gente consiga se transformar. Ela mandou uma primeira, que foi a nossa filha mais velha, não foi suficiente, mandou um segundo, não foi suficiente, mandou um terceiro. E com esse terceiro foi quando o Luiz encontra a psicologia, uma luz no fim do túnel, que também ainda não foi suficiente. Tivemos distanciamentos, nos distanciamos, cada um vivia a sua vida dentro das suas escolhas, e foi então que chega essa força, essa potência da natureza, que é o xamanismo, trazendo a força da ancestralidade e a força das medicinas da floresta. E aí sim, o Luiz, com toda essa proteção, com toda essa guiança, conseguiu se firmar, e cá estamos nós hoje. Essa história faz muito sentido para nós hoje, olhando, né, de trás para frente, de frente para trás, né? Olhando dessa forma, que para realizarmos esse trabalho que a gente realiza, na profundidade que a gente realiza, que é de socorrer pessoas em níveis profundos de escuridão, eu precisaria conhecer essas escuridões também. Eu não sei se eu escolhi, uma vez nós estávamos era um rito espiritual, né, dentro de uma determinada vertente espiritual, e quando acabou aquela sessão, eu brinquei com, né, falei assim, em tom de brincadeira com um dos médiums ali presentes, falei, puxa vida, né, eu não escolhi, eu aceito essa missão, mas eu não escolhi, não. Aí rimos, tal. Aí, quando passou, assim, aquele momento um pouco risonho, um dos médiums me falou, falou só para mim, assim, falou assim, Luiz, você escolheu, sim, você pode não lembrar, mas você escolheu. Então, também tem essa, a gente não gosta de fazer muito afirmações, né, sobre os mistérios espirituais, mas essa é uma ideia muito presente, né, inclusive dentro dos segmentos mais espíritas, né, das escolhas, né, que fazemos enquanto espírito para
para a nossa trajetória terrena, eu aceito, né? Embora seja uma pessoa que prefiro ficar distante das certezas, pessoalmente, né? Falando aqui um pouco da minha característica de vida e prática espiritual pessoal. Mas, de fato, eu que tanto atrasava a família no passado, de repente, o destino brincou com a gente, com a nossa história, e mal esperava eu que seria a pessoa que aceleraria, né, o processo de crescimento, de maturação, de desenvolvimento, principalmente espiritual, né, do grupo como um todo, né? Então, a gente agradece esse mistério todo, né, dentro do qual a nossa vida pessoal está envolvida. E entendemos que não poderíamos passar por isso sem proteções, como ela mesma falou, sem uma boa base familiar. Nossas famílias, né, de nossos pais, são famílias bem estruturadas, inclusive, que nos transmitiram um excelente legado de conexão com a vida. Então, tudo isso são suportes que nós trazemos conosco. Mas eu quero evidenciar o elo, a aliança afetiva que existe entre nós, o amor que nos une, que manteve esses dois meninos, né, esse menino e essa menina, que assim nos encontramos há 44 anos atrás, juntos. Tivemos assim, momentos maravilhosos, não estamos excluindo esses momentos, né? Mas o que nos trouxe para a Ayahuasca não foram os momentos maravilhosos, foram justamente os momentos dolorosos que nos trouxeram às portas, né, dessa grande escola, né, de prática espiritual, vamos colocar dessa forma. O amor. Poxa, fantástica o depoimento. Eu acho que a primeira pergunta que a gente vai começar para o pessoal que está em casa é tipo, o que é a Ayahuasca? Né? Porque é medicina e tal, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, tipo, o que é? E aí depois vocês falaram do ritual xamânico e tal, então como é que funciona esse ritual xamânico? Né? Então vamos por partes, como já diria Jack Stripador. Então, primeira pergunta, o que é a Ayahuasca? Ayahuasca, para mim, né? Vou falar o que eu sinto quando falo da Ayahuasca. É uma bebida sagrada. Para mim, não tem outra palavra. Sagrada mesmo. Ela traz a força da ancestralidade. Ela traz a força da vida, da integração com a natureza externa e a natureza interna. Ela é guardada pelos povos originários. E eu tenho profunda gratidão que eles permitiram que ela chegasse até nós. A Ayahuasca, ela está além desse plano. É difícil falar em palavras, né, o que seja a Ayahuasca. Só quem vive a experiência de fato é que consegue sentir essa força, esse poder dessa medicina que é o amor da própria Mãe Terra. Para mim, né? Agora ele talvez fale de uma outra forma sobre a Ayahuasca. Sim, não é como que se fala, descartando, né, a apresentação que ela fez. É que, de fato, é difícil falar sobre a Ayahuasca, né? Então, eu vou trazer de forma objetiva, vou tentar buscar responder de forma um pouco mais objetiva, inclusive mantendo essa primeira visão, que é difícil dizer o que seja a Ayahuasca. Poderia dizer que a Ayahuasca é uma bebida que é feita com um cipó e com a folha de um arbusto, o princípio ativo que tem nesse cipó, o nome dele, o princípio ativo, mas isso não explica exatamente o que é a Ayahuasca, e eu também não sinto que é isso que as pessoas que querem saber o que seja a Ayahuasca estejam necessariamente perguntando.
mas é uma boa forma de falar do mistério que é a ayahuasca. A natureza, ela sempre ofereceu diversos recursos, através dos quais diversas culturas das mais diversas regiões do planeta e nos mais diversos períodos históricos, né, se beneficiaram dessas plantas como plantas de conhecimento, plantas de saber, que na comunhão com essas plantas, eu vi aí, né, os irmãos citando, né, os cogumelos, eu não sei exatamente qual, nós não temos experiência com cogumelo. Aliás, depois de 16 anos, nesse ano, eu fui conhecer o cubensis, né? Mas eu já tive experiência com outras plantas, né, ditas plantas de poder, plantas de saber, né, plantas que oferecem essa experiência transcendental, né? Então, a natureza sempre ofereceu essas portas do conhecimento através dos quais inúmeras culturas, povos de diversas culturas se beneficiaram para aprender sobre quem são, quem se é, que criatura somos nós, que natureza é essa, né? Que cosmos é esse. Tudo isso são conhecimentos que podem ser transmitidos, e são transmitidos na comunhão com essas plantas. Agora, tem um diferencial na ayahuasca, né? Que a ayahuasca ela não é feita com uma única planta. Eu fico me perguntando assim, nossa, como é que foi que um ancestral nosso, sabe-se lá quantos milênios atrás, entrou em contato com essa planta, né? Descobriu que ela tem um poder mágico. Vamos pensar, então, nos cogumelos, né? Que, uma vez que ele seja consumido, a pessoa vai entrar no efeito. Opa, voltou? Tinha dado uma caidinha aqui. Então, quem sabe a fome fez com que a gente, né, a nossa ancestralidade, descobrissem certos mistérios, né, que estão contidos em plantas da natureza. Mas a ayahuasca ela é feita exatamente assim. Vamos falar que é um chá, porque precisa ser fervida, essas plantas precisam ser fervidas, tanto o cipó quanto a folha desse arbusto. Então, aqui, para mim, tem um primeiro mistério, que essa bebida, conhecida tem diversos nomes, né? Estamos tratando aqui como ayahuasca, a medicina da floresta, né? Iagé, Nishipai, tem diversos nomes diferentes. Essa bebida, ela é feita com a mistura do cipó e da folha. No meio da floresta amazônica, com milhares e milhares e milhares de espécies diferentes de plantas, como é que alguém possa ter intuído? Como é que foi essa primeira experiência? Então, ela teve uma ideia, não, eu acho que se eu misturar duas destas plantas da floresta, eu encontro, nossa, mas quanto tempo levaria para ficar fazendo essa experiência de tentativa e erro, né? Então, aqui tem um primeiro mistério para responder o que é de fato a ayahuasca. Então, nós pensamos, a partir de nossa experiência, não só pessoal, eu estou incluindo ela agora, né? Porque ela depois discorda, né? A gente já conversou bastante a respeito disso e com outras pessoas também. E acompanhando também tantas outras pessoas, vivendo suas transformações, que por trás dessa bebida há de haver um mistério espiritual, orientação espiritual, guiança espiritual, que algum ser, um ser ou um povo tivesse preparado para isso, tivesse recebido esse conhecimento. Conhecimento de uma bebida que é um verdadeiro portal de conhecimento para toda a existência, para toda a vida.
Difícil falar, inclusive, o que torna difícil falar de ayahuasca é que é fácil falar de ayahuasca para quem vive a experiência da ayahuasca. É muito difícil falar da ayahuasca para quem não vive a experiência da ayahuasca. A maioria das pessoas que vêm, vou falar nesse sentido, me vendo hoje nesse espaço do universo, né, onde existe a ayahuasca, eu vivi uma outra vida, que parecia que eu estava num outro lugar, né? Isso que eu quis dizer aqui, né? É uma metáfora, né? Elas vêm muito mais atraídas por um mistério, que elas não têm resposta para ele, do que necessariamente elas vêm já acompanhadas de uma explicação técnica e racional, e por isso que elas vieram tomar ayahuasca. Não, elas são atraídas inevitavelmente, a maioria, inevitavelmente, sem explicação, apesar dos medos e ansiedades que elas possam estar acompanhadas, mas elas sabem no íntimo delas que elas precisam daquela experiência. Voltamos? O Luciano vai Tudo conduzir bem aí, agora. Marcelo? Tudo tranquilinho, deu só uma falhadinha, mas quem sabe faz ao vivo, né? Não tem como. E vamos lá, todos nós, o Luciano é o que tem mais experiência, então acho que seria o ideal ele que organizasse as perguntas para quem está em casa aqui, não manja nada, qual é a linha de raciocínio para o pessoal entender como é que é. Que a minha próxima pergunta seria, tipo, como é que funciona? Então eu cheguei, eu quero tomar ayahuasca, como é que faz? Então você senta, existe um ritual, o pessoal tem mantras, abre uma egrégora, fecha, como é que é esse processo de comungar na ayahuasca? Acho que essa seria a segunda pergunta, Luciano. Então, vamos com essa, então. Perfeito, maravilha. Eu vou passar para a Gaia, né, responder para vocês. Eu vou, em poucas palavras, para também não deixar em aberta a questão anterior do que é a ayahuasca, a gente prefere responder de forma metafórica. É luz sobre tudo aquilo que a gente precisa ver em nossa vida, que está pedindo por esse olhar para ser transformado em prol de nossa evolução, tanto pessoal quanto espiritual e cósmica. Tá? Então, ponto aqui, fechei a anterior, que estava um pouco misteriosa. Você quer que eu continue? Sim, pode continuar. Qualquer coisa eu vou complementando. Os espaços que trabalham com a ayahuasca, eles têm liberdade para oferecerem o seu entorno. A ayahuasca não é uma religião, portanto, não há nenhum dogma, não há nenhum rigor, nenhum regime dentro do qual, olha, é dessa forma que tem que se tomar a ayahuasca. Não é assim uma religião institucionalizada, então não tem dogmas, não tem um regime próprio, né? Cada grupo se organiza muito a um modelo que satisfaz, né, as pessoas fundadoras, né, os dirigentes daquele trabalho. Mas, a princípio, a gente segue o modelo que é oferecido pelos povos originários, que é de onde a gente recebeu, né, vamos dizer assim, de onde veio, né, a medicina e os principais modelos de ritos, né? A pessoa, no nosso espaço, quando você apresentou, você falou, puxa, um espaço que leva a sério. A gente realmente leva muito a sério, né? A gente procura fazer um trabalho, de fato, responsável, porque a bebida ela não é brincadeira, ela é um psicoativo, ele é muito poderoso, tem grupos de pessoas tem pessoas que pertencem a grupos de risco, por exemplo, pessoas que têm histórico de algum adoecimento psiquiátrico, se tiver casos psiquiátricos
Na família, são situações a serem tratadas com maior cuidado. E a gente, de uns 10 anos para cá, a gente tem visto um grande crescimento de grupos, de pessoas oferecendo ayahuasca, e por melhor intencionadas que elas estejam, é bem verdade que uma parte delas, diria até uma boa parte delas, não aguardou a maturação necessária, solicitada para se trabalhar com espiritualidade, para se trabalhar com alta magia, né, que vai mexer, vai afetar, vai influenciar, né, o ambiente interno de outra pessoa, que a ideia é que reorganize, mas se não tiver o domínio, desorganiza, e o quanto a pessoa possa estar preparada para dar esse suporte à pessoa que ficou desorganizada, né? Então, a gente leva, de fato, muito a sério. O primeiro passo é entrar em contato conosco. A gente tem um canal de Instagram, que é, de fato, para a gente ter uma vitrine, bem verdade, mas nem é para fazermos propaganda exagerada acerca do nosso trabalho. A gente tem preferência por um trabalho de grupo íntimo, que está realmente interessado em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual, que está comprometido com a reforma íntima, que está comprometido com a ética para com a vida. E, nesse sentido, precisam ser pessoas que estão prontas para olharem com verdade para si mesmas, né? Que isso é um preparo adquirido, é uma maturação psíquica, até, vamos dizer assim. Eu estou pronto para confrontar a mim mesmo, para reconhecer que eu tenho uma ampla responsabilidade em toda a minha história de vida, né? Então, esse é o grupo que a gente está em busca de atrair, né? Então, quando a pessoa ela nos procura, a maioria chega através de indicação, por proximidade de alguém que já conhece o nosso trabalho. A maioria das pessoas que estão no trabalho, inclusive, né, fidelizadas, estudando conosco, praticando conosco, vieram por essa porta, da indicação ou por proximidade de pessoas que já frequentam o nosso trabalho. E falando conosco, será feita uma entrevista. O primeiro estágio dessa entrevista é através de uma anamnese. Eu não uso aquela anamnese técnica, que é um formulário muito extenso. Eu copilei em algumas perguntas para se tornar mais simples, mas sem perder a profundidade, que é para a gente ter um pouco de informação de qual é o interesse da pessoa, né, por que motivo que ela está vindo, né, e aí, principalmente, conhecer um pouco, né, da saúde integral da pessoa, física, mental, emocional, psíquica e espiritual, para que a gente possa saber qual o melhor atendimento com a medicina para essa pessoa, mesmo que a cerimônia, como um todo, ela seja em grupo. No princípio, a partir disso, pronto, ela passando por esse filtro, e nesse questionário que a gente envia já é um filtro. A gente faz algumas perguntas de uma forma um tanto quanto provocativa, que é já para filtrar mesmo as pessoas que são curiosas, as pessoas que não estão... Elas sem perceberem, elas vão entendendo, puxa, que lugar rigoroso, não quero ir. Então não veio, é porque não era para vir realmente. Talvez a pessoa precise de espaços ainda em que ofereçam demasiada liberdade, sem controle para a experiência, toma medicina, porque ela é um alterador de estado de consciência poderosíssimo, né? E fazer o que quiser, né? E tem muito devaneio, né, ao redor da medicina, nesse grande universo, vamos tratar como ayahuasqueiro. A gente quer um grupo que concorde com o mínimo de disciplina para, de fato, ser introduzido na trajetória da prática do autoconhecimento. Isso, por fim, foi o que acabou nos interessando mais. Quer que eu fale da cerimônia já? Que é a pergunta como encontrar, eu disse até aqui. Acho que ainda tem, o Luciano tem uma pergunta e depois o Paulo. Vamos... Eu estou interessado
em saber como que é a cerimônia. Vocês falaram que ela tem ela é baseada, né, nas tradições indígenas. Então, como funciona? É com fogueira, é com roda, há cantos entoados, ou ela é mais introspectiva, ou às vezes você vai ter modelos de cerimônias, dependendo, né, do tipo de trabalho. Como que funciona isso? Uma segunda pergunta, se vocês têm outras medicinas que o espaço também oferece junto na cerimônia ou não. Por exemplo, em cerimônias indígenas é muito comum, às vezes, você ter a roda de rapé, ou a aplicação da sananga, que é um colírio, né, desenvolvido pelos indígenas. E uma última pergunta é se vocês têm, no espaço de vocês, o feitio da ayahuasca, e se sim, se vocês poderiam falar um pouquinho como que é fazer a medicina. Perfeito, Luciano. Bom, só para eu já não me esquecer, a gente trabalha com 3 medicinas, que são sempre oferecidas, e não são obrigatórias. A única medicina que, vamos dizer, que seja obrigatória, que é para o ingresso na cerimônia, é a primeira dose de ayahuasca. Mas é oferecido o rapé, e também circula também o tabaco orgânico. A gente adquire com povos indígenas, também vem do Acre, um tipo de tabaco que é preparado só para uso sacramental, ou para preparo de outras medicinas. E o rapé que a gente utiliza também, a gente recebe das etnias, né, que vem do Acre. A gente tem um contato, para eu não me esquecer. Eventualmente, a gente utiliza a sananga e, eventualmente, a gente convida, né, nós temos uns 2 amigos que já trabalham com o cambô, a medicina é conhecida como a vacina do sapo, né, para também oferecer esse fortalecimento, que principalmente físico, que o cambô oferece, mas também que também reverbera no espiritual, que é uma medicina animal, diferente da ayahuasca, que é uma medicina vegetal. Essas são somente as medicinas com as quais nós trabalhamos, tá? O nosso ritual, ele já passou por um ciclo de transformações. Inicialmente, ele era, enquanto é denominado xamanismo urbano, quando nós chegamos no xamanismo, tomava-se a medicina, eram 3 ou 4 doses, eram doses sempre máximas da medicina, e tocava, né, na aparelhagem eletrônica, tocava ali de 6, 7, 8 horas de musicoterapia. E era esse cenário, ele era denominado universalista, porque tocavam músicas de diversas falanges espirituais. Então, tocava música do xamanismo norte-americano, tocava música do xamanismo inca, andino, perdão, corrigindo, do xamanismo andino, tocava música do xamanismo celta, do hinduísmo. Então, né, então era separado em blocos, bem verdade, não era misturado, mas numa única cerimônia tocavam músicas destinadas para diversos, né, segmentos, frequências espirituais diferentes. Esse trabalho era conhecido como trabalho universalista. E eu não estou fazendo crítica, tá? Que foi dentro desse modelo de trabalho que toda a grande transformação inicial que ocorreu nas nossas vidas foi dentro desse ambiente que ocorreu. Então, a gente inicia com esse modelo, né? Só que, com o passar do tempo, nós fomos estudando outras praias do xamanismo. Uma praia, colocando dessa forma, que muito nos interessou, que nos levou a um grande processo de transformação e maturação pessoal, foi trabalhar com as consciências estelares. Por 3 anos, nós tivemos comunicados com um grupo de Sorocaba, ainda temos muito contato com o grupo, mas era como frequentadores, mesmo que a gente já tivesse liderando os trabalhos da Cabana da Floresta, nós nos mantínhamos como frequentadores, porque estávamos fomentados por esse estudo. E aqui foi uma primeira grande mudança, quando a gente vai saindo desse modelo de somente tomar medicina e somente escutar música, e a gente vai entrando no modelo de incluir estudo durante
o período de estado alterado de consciência. E procurando por outras sonoridades, sonoridades mais sinestésicas, que induziam a trajetória específica que o trabalho tinha por intenção. A gente foi se aprimorando para preparar trilhas sonoras, criando modelos de trabalho com intenções, com intenções de aprofundamento. Essas intenções, você perguntar o que é uma intenção dessa? Um tema sobre prática de autoconhecimento. Pensar que o ego, vamos estudar o ego, vamos estudar o medo, vamos estudar o perdão, vamos estudar o amor, vamos estudar o que é reforma, vamos estudar consciência, vamos estudar o que é inconsciente. Nós fomos trazendo cada vez mais temáticas nesse sentido, né? É difícil fazer uma cerimônia exatamente ao modelo de um rito indígena originário, porque tem uma linguagem própria, tem cânticos, tem rezos próprios, que somente os indígenas, pajés e xamãs das tradições trazem consigo. Inclusive, conhecemos alguns indígenas que se sentem, em parte, desrespeitados quando eles assistem ou sabem que está sendo utilizado esse conhecimento deles sem conhecermos, de fato, a profundidade, ao que cada canção, cada vibração, falar o Ícaro, por exemplo, e aí ele nos conecta, né? Então, também acontece, em parte, isso, a apropriação, o interesse pessoal, já que eu falei de ego, temos muita coisa a ser ainda regenerada em nós. Então, o nosso modelo de trabalho, para não ficar tão extensa a resposta, eu teria que falar de diversas etapas dos ciclos, né, que nós fomos passando, foi ganhando esse aspecto da prática e estudo de autoconhecimento. Então, a gente tem, por preferência, cerimônias mais acomodadas, com um período inicial prolongado, voltado para a introspecção, né? Então, ele é induzido por uma frequência musical, sonora, assim. Podemos ser nós também fomos aprendendo a reproduzir sonoridade, a executarmos canções que já são conhecidas. A gente aprendeu a cantar juntos, né? Eu não contei isso, lá quando era moço, tive bandinha de rock nos 80, então trouxe essa musicalidade também para dentro do nosso trabalho, com o violão, o gosto, né, por compor música, mas agora já direcionada para esses propósitos, né? E o grupo vai se formando, né? De certa forma, forma-se um grupo para também reproduzirmos uma sonoridade orgânica, também uma denominação, uma linguagem que é muito utilizada, que a sentir, né, da frequência do ambiente, vamos lançando mão das ferramentas que nós temos, tigelas, tambores, sinos, flautas. Deixamos o violão sempre mais para o final, que ele já vai trazer mais alegria, o momento que a gente está entrando no momento da celebração, né, de tudo que foi conquistado na trajetória do ritual, que a gente está hoje aqui entre 5 e 6 horas, não muito mais que isso, mas dando prioridade, né, sumária, que isso a gente aprendeu de fato com a medicina da ayahuasca. Se não houver quietude, introspecção, o voltar-se para dentro, pouco se aprende. Para eu não dizer aqui, para não ofender a ninguém, que não se aprende nada. Se retirar esse momento, esse período tão precioso da consagração, né, desse período que nós estamos em comunhão com a força da medicina. E aí, mais para o final, a gente gosta de alegria, a gente vai trazendo canções que inspiram também dançar, movimentar o corpo, né, e todos cantarem. E fazemos as cerimônias nas fogueiras, sim, também. No nosso espaço, nós temos o espaço fechado, que nós denominamos de templo, e temos a área externa,
que não somos nós que é a área da fogueira, né, como é tratada. Então, a depender do propósito daquele final de semana, a cerimônia é na área externa, a depender é no templo, e a depender é em ambas as partes. Começa normalmente no templo, encerra na fogueira. Ou a gente também faz cerimônias que a gente deixa um pouco mais livre. Hoje, né, vocês sentirem, né, de irem para o espaço aberto, quiserem entrar em contato com o céu, porque a gente está na reserva florestal, né? Então a gente ganha bastante com isso, que a gente tem essa proximidade direta com a floresta. Então tem trabalhos que a gente abre para o grupo também ficar à vontade de circular, né, por onde sentir. Só uma outra coisa. Eu queria perguntar, por que o cabana borboleta azul? E quais os povos indígenas que inspiraram vocês? Perfeito, vou pedir para ela responder. Eu não respondi tua pergunta, Luciano, se nós produzimos a medicina. A gente não tem um espaço próprio para produzir a medicina. A gente também recebe a nossa medicina do Acre, de produtores tradicionais já, que há famílias de 40, 50 anos já produzem medicina, tá? E, muito embora recentemente a gente conseguiu articular uma parceria com um espaço de um casal que fizemos uma boa amizade, e a gente conseguiu preparar 60 litros de medicina, o nosso grupo indo lá preparar integralmente a medicina, né? Mas, de maneira geral, a gente ainda não tem a fornalha, como é denominado, né? O espaço construído para preparar a medicina, e a dificuldade seria para nós, lá na Reserva da Jureia, que é litoral sul de São Paulo, de obter as plantas para produzir a medicina. Então, tem o período da colheita exato, e depois de colhido, o tempo certo que ela possa ficar depois de colhida, para entrar em preparo. Então, a gente lidaria com outros desafios aí, para a gente ter... Mas é uma meta, porque ela... É isso que eu ia completar. Sim, eu estou vibrando por isso muito, porque preparar a própria medicina é algo muito especial. Você cria um ambiente, você cuida para aquele ambiente, para que, né, toda aquela energia harmônica vá fazendo parte do feitio, vai fazendo parte do preparo daquela medicina que depois nós vamos consagrar. Então, tá nos planos. No momento certo, nós teremos a nossa casinha de feitio. E quando ela disse que ela quer um negócio, eu estou contando pessoalmente para vocês, eu já sei que a gente vai ter... A gente sou eu, né? Vou ter que fazer acontecer. Mas aí você fez uma outra pergunta, desculpa, Luciana, você lembra que... Foi da cabana, não é isso? Ah, sim, por que cabana? Por que cabana da floresta da borboleta azul? Quando nós encontramos esta cabana, foi mágico. Tudo foi mágico nessa cabana. Nos chegou um valor, um dinheiro, e fomos... Pequeno. Então... Pequeno. Então, vamos comprar algo na praia. Nós já vínhamos muito para essa região aqui de Peruíbe, principalmente lá na reserva mesmo, que é onde está a cabana, na reserva da Jureia. E nós, então, vamos comprar algo por lá. Nós vamos comprar. Comprar uma casa na praia. Eu queria uma casa na praia, na areia da praia. Não dá. Mas não foi possível, né? Um rapaz que estava vendendo ele chamava de chalé, vendendo esse chalé, ele falou, olha, eu tenho esse chalé, né, que estou vendendo, foi até o pai dele que nos comunicou isso, e fomos com ele conhecer esse tal desse chalé. Já no caminho para conhecer, eu já fui reclamando, eu falava, mas eu quero uma casa na praia, eu não quero um lugar escondido na floresta. Né? Mas no mato, né? Algo assim que eu não queria. Mas quando nós chegamos de frente com aquele casebre, com aquele chalé, ele operou uma magia em nós
dois que nós dissemos, é aqui. Ele estava lá escondidinho, no meio da floresta, esse chalé. E nós, carinhosamente, o chamamos de cabana. Então, assim foi. Adquirimos, compramos... Não tinha o xamanismo ainda. Né? Não tinha. Quando nós compramos a cabana, não tinha. Nós não... Estávamos distantes do xamanismo. Então, esta cabana, ela passou a ser a nossa casa de veraneio, onde nós íamos com a nossa família. Mas ali, essa cabana já foi operando cura em mim, nele e na nossa família. E para nossa surpresa, essa cabana era realmente no meio da floresta. Era de dar medo, né? Quando, no início, nós nem dormíamos lá. Nós dormíamos numa pousada e ficávamos nessa cabana só durante o dia, de tanto medo que dava aqueles barulhos da floresta, sons da floresta. Eu sou uma pessoa urbana e, de repente, me vi numa cabana na floresta. Mas aí vem o segundo, né, agrega-se, então, da floresta, o cabana da floresta. E fomos, então, convivendo, né, vivendo por lá, ficando muito tempo por lá, é que nós começamos a ver muitas borboletas azuis. Muitas. Então, assim surge o nome, Cabana da Floresta da Borboleta Azul. E a borboleta azul chegou, né, para completar o nome, depois que esse lugarzinho tinha se transformado no espaço que a gente estava servindo a medicina. A gente queria fazer uma placa. A gente sempre quis ter uma casinha com placa, né? Casinha da vovó, né? Coisas assim. Só que a gente não fazia placa. E parecia que não fechava o nome, né? A Cabana da Floresta. Só que logo depois que a gente conheceu, né, quer dizer, que a gente abriu como espaço espiritual, que a gente se deu conta que aquela borboleta, quase que ela estivesse pedindo, olha, me enxerga aqui, que eu faço parte desse mistério todo. Aí, quando a gente viu o nome, a gente fez a placa, Cabana da Floresta, Borboleta Azul, e chegou o nome do espaço. E depois, um pouco mais adiante, eu continuo trabalhando, tá, gente, como psicoterapeuta, né? E eu sou especialista em psicologia analítica, né? Que é a psicologia junguiana, que trabalha muito com os arquétipos, a mitologia. Eu fui tendo cada vez mais habilidade em compreender, né, a simbologia. O nome da cabana, enquanto espaço esotérico, ele é completamente simbólico, ele é muito próprio. E pensar a cabana enquanto símbolo de quem somos nós, como uma casa, a floresta como também símbolo, né, como uma imagem arquetípica universal do desconhecido, e a borboleta como também imagem arquetípica de transformação. Então, então é o conhecer o oculto em nós em prol dessa transformação espiritual. O nome não poderia ser outro senão Cabana da Floresta, da Borboleta Azul mesmo. E o azul nos remete à espiritualidade. Assim nos contou um xamã lá no Peru, de Machu Picchu. De Machu Picchu, é isso mesmo. Perfeito. Vou entrar com a minha pergunta, então. Nas minhas andanças por aí, né, eu aprendi que, né, a ayahuasca, né, o vegetal, ele é feito, como você me falou, né, um cipó e um arbusto, né, a chacrona e o mariri, um para te dar força e o outro para te dar luz, né? Um vai te trazer a iluminação e o outro vai te dar a força para sustentar essa iluminação e ver de frente, né, essa inspiração, essa percepção. Alguns vão chamar de peito, vão chamar de borracheira, vão chamar de miração. O nome em si é relevante, é uma experiência muito interna nossa, né? Então, cada um vai ter um nome específico para isso, mas todos eles falam sobre a peia, né? E aí tem níveis de peia, tem uma série de questões, e uma coisa que eu me preocupo muito, pelo menos eu fico muito atento, é justamente com o atendimento do público que nós recebemos, né? Dentro da Pedra de Afiar, a gente sempre faz um acompanhamento
né, com os nossos alunos, com os nossos associados também, né, para saber como é que eles estão, sempre nos colocamos de maneira aberta. Mas como é que funciona isso dentro da cabana, né? A pessoa vem até vocês, ela vai comungar o vegetal e ela tem uma peia. Como é que funciona esse... Primeiro, explica para o público em geral o que é uma peia, né? Lato sensu, não precisa dizer os tipos de peia, mas explica também como é que vocês acolhem essa pessoa e como é que vocês trabalham essas questões que surgem nas pessoas em função da peia, por favor. Sim. É falar do grupo de servidores? Olha, de peia eu entendo. Eu entendo porque o meu início com a medicina da ayahuasca foi bem tenebroso. Foi muito difícil. Eu me vi dentro de uma experiência que, a princípio, eu fui para saber onde é que ele estava indo, né? Porque ele chegou com essa história do xamanismo em casa, depois de tantas tentativas de busca de cura. E quando ele chegou com essa história do xamanismo, eu falei, mais uma que ele traz para dentro de casa. Então, eu não acreditei, eu não confiei na ayahuasca. Eu achava que era apenas mais uma bebida, né? Algo que iria tirá-lo da casinha, vamos dizer assim, ou colocá-lo, né? E quando eu fui para a minha primeira experiência, eu fui para saber onde é que ele estava indo, o que ele estava fazendo, o que era essa bebida que ele estava tomando e que, ao mesmo tempo que eu achava que pudesse ser algo não muito bom, eu também via uma transformação real acontecendo com ele. Então, a minha primeira experiência, ela me colocou diante de um medo tão gigante, porque eu demorei 1 ano para compreender essa minha primeira experiência, porque ela foi tão assustadora, eu precisei, durante muito tempo, desconstruir todo o preconceito que eu tinha dentro de mim, todo. Para mim, a ayahuasca era uma droga, mas era uma droga porque eu falava, não é possível, o que é isso que ela faz? Mas, ao mesmo tempo que eu achava que era uma droga, aquela droga, ela tinha transformado o meu marido, ela estava transformando a minha família, e ela estava transformando a mim mesma. Nessa minha primeira experiência, eu fui achando que o problema era ele apenas. Eu fui achando que eu era só luz, que eu era a luz da minha família, e que ele era somente a treva, a sombra. E quando eu tomei essa bebida, ela me mostrou o quanto de negatividade que existia dentro de mim. E essa peia foi muito forte, como diz o nome, né? Essa experiência, ela foi muito forte. Como eu disse, eu demorei 1 ano para compreendê-la. Eu espaçava muito o tempo que eu iria consagrar novamente. Então, dentro do nosso trabalho, isso é muito considerado. É muito considerado. Quando a pessoa tem uma entrevista inicial, antes de começar a cerimônia ritualística, a gente faz uma conversa com quem vai consagrar pela primeira vez. Eu não tive isso. Quando eu vi, já estava na fila para consagrar a medicina. Então, como eu não tive isso, a gente traz isso para dentro do nosso trabalho. Todo esse acolhimento para quando a pessoa, nessa entrevista inicial, antes de consagrar, quando ela manifesta algum medo, algum receio, a gente abre um campo de escuta para acolher. Ali ela já consegue ir se tranquilizando dentro da experiência que ela vai viver. E ela vai se fortalecendo para enfrentar o que
que a medicina apresentar naquela experiência para ela. Ela vai se fortalecendo. Então, nós temos este cuidado de acolher para que esse momento, para que se a pessoa passe por um momento difícil, ela se sinta acolhida. Esse momento, de fato, ele inibe, não sei se a palavra seria inibir, não totalmente, né? Mas exclui uma boa parte de, né, vamos dizer, de situações difíceis que as pessoas possam enfrentar. Elas entram no trabalho mais seguras de enfrentarem os desafios que tiverem com os quais elas tiverem que se deparar. Mas somado a isso também, lembrando desse trauma que ela viveu, a gente também não tem por intenção encharcar, eu vou colocar dessa forma, encharcar as pessoas de medicina. A gente media bastante a dose de medicina das pessoas. As pessoas que chegam preocupadas, né, e elas revelam para a gente que estão com medo, mas elas querem muito ter a experiência. Então, a gente introduz com doses menores, para elas sentirem gradativamente, né, como que a medicina ela vai reverberando no seu corpo, como ela começa a se movimentar na expansão, para depois a gente ir avançando com a pessoa. A gente tem preferência de fazer um trabalho assim, do que criar uma onda de choque muito intensa inicialmente, porque há 17 anos atrás era assim, não tinham essas mediações. E, além disso, a gente tem um corpo, né, o nome também, como o Paulo também estava falando da PEIA, né, independente do nome, o grupo de pessoas que nos auxiliam, a gente dá a denominação de corpo de servidores. Nós nos reunimos com frequência, nós passamos por um desenvolvimento, né, pessoal, de treinamento, de estarmos mais afirmados, tratamos esses assuntos coletivamente, ou seja, tem um grupo para auxílio e assistência que não é indicado na hora lá, não é qualquer pessoa que vai auxiliar. São pessoas que, de fato, estão passando por esse preparo para estarem melhor condicionadas para os auxílios que as pessoas, porventura, possam vir a ter. E tudo isso é fruto, inclusive, nós realizamos uma escola de iniciação xamânica na Cabana da Floresta, um percurso de 1 ano de estudos aprofundados e de provações pessoais, e dentro de um contexto, vamos dizer, ao modelo hermético, de uma escola hermética de mistérios, e como a medicina, com inclusão dos principais, né, princípios xamânicos de desenvolvimento pessoal, e é natural que não é só teórico, a gente vai aprender tudo isso na prática, né, aplicando em nós mesmos esses conhecimentos para promover em nós uma cura e um conhecimento de maior profundidade, e essas pessoas é que, né, depois de iniciadas, aí chegar à iniciação, o 12º mês é a grande prova xamânica de iniciação, denominada a morte do xamã, também tem um nome, né, impactante, que é o renascer, né, que é um processo de renascimento mesmo, de que se morra, né, que fique para trás uma boa parte daquilo que não nos serve mais, para que venha o novo, mas principalmente esse novo, alguém mais maduro e melhor conectado com a vida, e um ser mais fortalecido pessoal e espiritualmente. Daí nossos nomes espirituais ditos no início, como Ankara e Gaia, e o grupo, então, tem um grupo, nós já realizamos 8 turmas de escolas, né, de iniciadas, 7, perdão, desculpa, que vai iniciar a 8ª agora, pode falar mentira, 7 vai iniciar a 8ª esse ano, e é desse grupo que saem as pessoas que se sentem atraídas para servirem a casa como servidoras da casa, e elas vêm, então,
compor o corpo de servidores. Então, aqui tem toda essa estrutura de auxílio às pessoas, porque, de fato, é próprio da experiência com a ayahuasca alguém precisar de auxílio por medo que está sentindo, por chegar a algum nível de descontrole, às vezes esse descontrole chega a se manifestar no físico, apesar de todo o cuidado que a gente tenha, porque a gente também não pode inibir a experiência que a pessoa veio buscar. A gente fica nesse fio de navalha, sem deixar de, né, sem inibir a experiência, mas também tendo cuidado para não promover exageros desnecessários e mais traumatizar a pessoa do que auxiliá-la propriamente dita. Isso que ele está dizendo é a nossa linha de pensamento, é sem trauma. Como eu vivi isso na minha experiência pessoal, na cabana da floresta, é sem trauma. A gente diz que pouco é muito. Então, lá a gente eu introduzi a colherzinha. Então, para algumas pessoas, toma-se uma colherzinha de ayahuasca. Né? Foi difícil de eu conseguir introduzir essa colherzinha, mas ele conseguiu me ouvir e nós, né? Então, não é todas as pessoas. O que para uma pessoa possa ser pouco, para outra possa ser muito. Então, a gente tem todo esse cuidado para realmente não gerar esse trauma dentro da experiência com a medicina da ayahuasca. Sim, e principalmente para pessoas mais velhas. Tem muitas pessoas que têm segurança de levar a sua mãe, muito mais velha, a tomar a medicina conosco, por conta dessa colherzinha, né? Que esse cuidado todo que a gente tem. Como minha mãe tomou medicina conosco, com o filho, até 90 anos de idade, né? Mas era a colherzinha. E entrava na força, hein? Olha, eu achei maravilhosa essa experiência que vocês estão partilhando. Eu acho também que é fundamental a gente fazer essa análise, essa percepção de quem está chegando, né, para a experiência, porque muitas vezes a pessoa não tem a noção dela mesma dentro daquilo que vai acontecer e nessa potência, né, que se atinge a partir do experimento, né. A mesma coisa acontece com os cristais. Os antigos falavam muito disso. Não pega qualquer pedra e sai dando para qualquer pessoa, porque você não sabe onde que ela vai chegar, onde ela vai cair com aquela prática, com aquela experiência. Então, eu achei muito bonito vocês trazerem essa perspectiva para o trabalho de vocês. Partindo disso daqui, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Dentro das minhas experiências com a consagração, em lugares distintos e tudo mais, eu sempre questiono as pessoas a relação que elas têm com a medicina. Ela é, de fato, só um ampliador do meu campo? De repente eu vou captar, ver, sentir, perceber uma história que eu estou carregando ela, que está ali, ou ela, de fato, é uma medicina que vai me levar absolutamente ao contato com a divindade. Então eu posso escrever na pedra que aquilo que eu estou vendo, sentindo, percebendo é aquilo literalmente. Então só jogando uma lenha nessa fogueira aí, como que vocês sentem e percebem isso dentro do estudo, da experiência, da tradição de vocês? Isso não é uma lenha, né? Isso é uma tora, né? Perfeito, assim, eu adoro essas temáticas filosóficas, assim, nossos estudos, né, nadam muito nesses mares nossos, né? Nesses mares. Eu diria assim, a gente tem uma preferência, eu disse isso também em alguns momentos, de não trazer respostas prontas para as pessoas, sabe? A gente aprendeu isso com a ayahuasca, pelo menos a gente aprendeu, absorveu dessa forma, né? Preferimos absorver dessa forma, e até como psicólogo junguiano, a psicologia junguiana, ela vai corroborar, né? Essa parte de mim, que é um psicólogo junguiano, vai corroborar essa maneira de olhar para a conclusão de ideias, né? Para respostas fechadas. Acho que a ayahuasca nos oferece justamente um dos grandes benefícios da ayahuasca, é oferecer a nós encontrarmos as respostas por nós mesmos. E que cada pessoa consiga encontrar a resposta por si mesmo, aquela que mais lhe completa naquele momento. A gente também descobriu isso, que respostas que nós dávamos em momentos passados
nós já não damos mais, nós damos outras. Então, e a gente percebeu que as que a gente está dando hoje, da mesma forma que elas já são mudança de respostas passadas, elas também são transitórias, elas possam ser, e possam não, e acredito que serão outras em momentos vindouros, futuros, né? Acredito que a resposta dela possa ser até diferente. Eu, pessoalmente, eu tenho hoje uma tendência, eu estou dentro dessa experiência, então, ou seja, né, eu acho que é bacana quando ela é experimental, quando ela é vivencial, viva o mistério, para que aí o mistério, ele vivo, ele possa transmitir alguma mensagem. Eu nem diria que seja a mensagem, mas transmitir alguma mensagem, né? Então, eu estou dentro de uma experiência, né, que sou atraído hoje, inclinado para a ideia de que o encontro com a divindade, pegar esse gancho, né? Estou pegando aqui, Pedro, né, Pedro? Fui lá ver teu nome, ficou pequenininho na minha tela aqui. Desculpa, né? São muitas novas pessoas. Que o encontro com a divindade, ele é justamente o encontro com o self, né? O si mesmo, né? O nosso eu verdadeiro, né? O efeito luminoso do encontro com o self, ele seria justamente, e eu só sei disso em teoria, né? Inclusive, né? Seria justamente o efeito do encontro com aquilo que a gente trata como divindade. Eu estou atraído por essa ideia. Estou muito atraído por essa ideia. E tal qual né, a inscrição no templo de Apolo, né, na antiguidade. E é interessante que é uma frase machista, né? Mas vamos lá. Homem, né? Vamos tirar, tira o homem, então, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses, as deusas e o universo, né? Então, essa pergunta é capciosa, irmão. Porque eu fico pensando, que tudo isso que eu já vivi pensando ser externo, seja somente tudo que está guardado no meu interior, e a gente já traz consigo, no grande e infinito inconsciente coletivo, todo o universo manifesto. Esse é o grande mistério, né? Eu, pessoalmente, sou atraído por essa ideia, né? Então, vamos ver como que ela... Não, é exatamente isso que ele falou, mas é muito interessante que, lembrando lá do meu início, eu tinha muitas visões. Eu eu tinha de fato, aquilo era real, naquele momento era real. Eu tinha contatos com seres divinos que eu falava, uau, o que é isso? Né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo dentro dessa experiência, criando essa maturação dentro da experiência, isso não acontece mais, porque é interno, sabe? É uma coisa que acontece no nível da consciência. Eu não tenho mais essas visões. Às vezes eu falo, cadê? Não, porque é dentro. E eu sinto toda essa força, né? Todas aquelas visões que eu tinha maravilhosas, elas estão dentro. Então, quando eu consagro, eu tanto vou experimentar coisas divinas como coisas terríficas, né? Porque depende do que eu estou pronta para conhecer de mim mesma, né? Mas toda essa magia, toda essas visões que eu tive no começo da minha experiência com a ayahuasca, elas são válidas, elas foram importantes, né? Muito importantes. E só que hoje em dia é desse outro jeito que acontece. E isso não quer dizer que não tenha o mesmo valor que tinha lá atrás, tem o mesmo valor. É tão grandioso quanto, né? E eu tenho esses contatos, mas esses contatos, eles são internos. Sim, e isso é bem teosófico, né? Que é a liberdade que a gente deveria gozar, nosso sistema deveria oferecer, né? Fortalecer
nos transmitir isso, a liberdade que a gente goza, que a vida nos deu, de experienciar tudo, para encontrarmos as respostas por nós mesmos, né? Mas para simplificar, entrando num campo mais simples, essa visão que a ayahuasca me trouxe, a divindade, a ayahuasca me aproximou da divindade no seguinte sentido, de conseguir percebê-la em todo lugar e em tudo que há, do mais pequeno ao mais grandioso espetáculo criado e manifesto, inclusive nós mesmos, né? Então, se por acaso eu entro em contato com uma imagem da divindade muito, né, por mais luminosa que seja, de certa forma eu estou retirando ela do todo. Então, isso entra em choque com a ideia de, né, inclusive, né, que eu gosto muito do Kybalion, de que só há o todo. E o todo está em todo lugar. E nada pode existir além do todo. Caso contrário, o todo não é mais o todo. Né? Então, penso que essa imagem da grande divindade, nós fazemos parte dela. E a gente não consegue ver porque a gente é parte desse grande todo divino. Né? Então, seriam imagens, né, projetadas, né? Estava procurando a palavra, né? Essa é a ideia melhor. Projetadas na nossa tela mental, que tenha alguma luminosidade, poder de atração, para a gente se entregar para o mistério. E que possa, a princípio, como a Gaia disse, parecer que seja uma representação da verdade, né? Mas é só uma parte do caminho para a gente ir um pouco mais adiante, não necessariamente a verdade se revelando aos nossos olhos. Muito bacana ouvir vocês falando. Muitas coisas para mim que nunca tive contato com a ayahuasca presencialmente, esclarece muitos pontos e levanta muitas outras luzinhas de dúvidas. E eu acho que a dúvida é sempre é uma força motriz muito legal para que a gente continue procurando e estudando. E aí, como estudante, né, o meu universo é outro, eu estou na bruxaria, o meu enteógeno é o cogumelo, é outra pegada, é outro universo. Mas eu também trabalho junto, como vocês falaram, vocês são patriarca e matriarca de todo um coletivo, de um grupo de pessoas que procuram vocês na tentativa de se encontrar, de se desenvolver, de se espiritualizar, de se curar de diversos malefícios que encontram durante a vida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que é feito esse acompanhamento individual, porque ao que eu entendo, ao que vocês falaram, o fenômeno do contato com a ayahuasca é uma luz, mas ela é uma luz pessoal. Cada pessoa vai ter essa iluminação pessoal, porque cada um possui uma história, cada um possui um repertório de vida. Como que é feito o acompanhamento do indivíduo que busca vocês? Como que é feito esse acolhimento, né? A Gaia falou, a gente se propõe ao acolhimento e faz o acolhimento. Como que é esse acolhimento? Ele é espiritual, ele é psicológico, né? No caso do Luiz, como que é feito isso daí? Como que é medido esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento existe na instituição, na escola de vocês? Esse acompanhamento, não sei se de graus, eu creio que não, mas existe uma graduação de desenvolvimento? Vocês estão em desenvolvimento? Ou essa medição é feita pela própria pessoa que está fazendo isso? E uma terceira questão não, porque ela se mistura. Existe uma diferença entre o fenômeno psicológico e o fenômeno espiritual? Ou, de alguma forma, esses dois fenômenos se juntam e eles são analisados de uma mesma maneira? Como que isso é observado por vocês? Perfeito. Perguntas difíceis, boas. Bom, ele adora perguntas difíceis e boas. Não é tempo limitado para essas coisas, assim, né? André,
Ele está falando sobre um acompanhamento às pessoas, né? Na medida que elas vão, vamos dizer, permanecendo na prática, né? Como é que você diz? Diga. Depende, né? Depende muito. Com que frequência, na verdade, ela frequenta os nossos trabalhos, vamos dizer assim, começa desse pressuposto. Agora, se ela vem para uma única experiência com a gente, assim, ali naquele questionário inicial que a gente passa para ela, uma das coisas que lá está escrito é da responsabilidade que ela mesma tem consigo quando ela consagra a medicina da ayahuasca, né? O que é que vai desencadear, que processos vão desencadear ela, né? Se ela está disposta, né? Se ela está ciente que isso pode acontecer, se ela aceita isso. Você até desculpa, né, te interromper, depois você volta, porque a gente ainda não viu essa informação em outros espaços, mas também não estou trazendo enquanto crítica, estou falando enquanto um diferencial que a gente sente como um diferencial. Nesse questionário, a gente inclui essa informação. A ayahuasca costuma iniciar, não me lembro como é colocado, crises na vida pessoal, crises de identidade, crises sociais. A gente informa isso para a pessoa. Eu acho que não é que seja esse risco, mas é própria da natureza da medicina a gente entrar, né, nossa vida pessoal, ela entrar num certo colapso, se ela está consciente e disposta de aceitar essa responsabilidade, né? Porque ela é a nossa terapeuta. Ela, né, é que vai conduzindo. E isso acontece também numa terapia. Você vai fazer uma terapia, vai desencadear processos, né? E o quanto nós estamos dispostos a dar continuidade. Então, por isso que eu falei que depende muito da frequência com que a pessoa permanece por perto da gente. E se ela busca essa ajuda e essa orientação nas nossas pessoas. Então, se é alguém que está muito frequente, que vem muito aos nossos trabalhos, e ela começa a nos procurar para pedir auxílio, para pedir orientação, ela é dada. A gente se disponibiliza a conversar, às vezes até pessoalmente, marcar um encontro para escutá-la e para fazer, né, para ajudá-la a compreender aquilo que está acontecendo com ela, né? Agora, se é alguém que vem apenas por uma experiência e não nos procura, mesmo que a gente perceba que aquela experiência possa ter desencadeado processos, a gente não tem né, não vamos atrás de ninguém. Se a pessoa nos procurar, nós damos todo esse auxílio. E lá, na cabana, a gente tem, inclusive, esse diferencial, porque o Luiz, né, tem essa formação na área, né, da saúde. Então, ele tem todas, né, ele tem ferramentas que vão além da experiência com a ayahuasca, para, inclusive, ajudar a pessoa, caso ela precise de um auxílio mais pontual. É bacana nesse momento, né, que a gente, né, você falou enteógeno, sim, ok, sem discordância, né, a gente fazer essa diferenciação do que seria até mesmo alucinógeno, mas que promove esses processos de encontro com a divindade, né, interior, né, no interior, né, enteógeno. Mas, lembrando, então, do potencial... nossa, me fugiu o nome. Como é que é isso? Psicodélico. Eu olhei para a roupa dela aqui, que ela está com um colorido psicodélico. Deixa eu encontrar alguma coisa psicodélica para lembrar do nome. A ayahuasca, ela tem o potencial psicodélico. Então, vale, né, talvez para vocês não seja necessário, mas para outras pessoas que assistam, né? Psicodelia é o fenômeno que descreve a imersão de conteúdo que está subjacente, inconsciente,
na consciência. Isso é psicodelismo, então, né? Ela tem esse potencial psicodélico de trazer à tona conteúdo subjacente. Então, de fato, a gente dá suporte às pessoas até um certo ponto, porque a bagagem que uma pessoa traz com ela não é de nossa responsabilidade, já faz parte da história pessoal dela. Então, a gente dá parâmetros dela para que ela se guie pela medicina. Se ela permanecer praticando conosco, ela vai receber orientação que não é só da nossa parte, inclusive, é do próprio grupo como um todo. Ela vai estar sendo guiada até pelo... Não vou usar a palavra rebanho, não vou. Vai estar sendo guiada, né, pela atmosfera do grupo, por modelos que ela tem ao seu redor e pela troca de saberes e troca de experiências também. Porque de um ponto em diante em que a gente percebe, eu falei desse potencial psicodélico, que eu percebo que a pessoa ela já vinha acompanhada de questões que são pessoais dela, sejam emocionais, mentais, psicológicas, nós orientamos a pessoa a procurar por um terapeuta, não necessariamente eu, né? Porque a ayahuasca ela possa estar trazendo essa revelação, que o cuidado com a saúde que está sendo solicitado, que a área da saúde que está solicitando atendimento da saúde dela é a área da saúde mental, emocional. Mesmo que seja mental, eu uso a linguagem emocional porque é um pouco violento. Olha, sua saúde mental não está legal. Fala saúde emocional, então. Né? Um cuidado com a tua saúde emocional, né? Procure por um terapeuta, pelo menos por uma entrevista inicial, né? E porque uma coisa é verdade, a ayahuasca, ela ajuda, onde ela não resolve a nossa vida. Ela não vai resolver. Se alguém está procurando, né, até vamos desmistificar isso aqui, se alguém tiver em busca de ayahuasca para encontrar solução em todos os seus problemas, sem ela botar a mão na massa, isso não vai acontecer. Precisa haver um comprometimento. Um comprometimento muito grande de nossa parte, para enfrentar o que é nosso, olhar com verdade para aquilo que é nosso, que só nós podemos mudar por nós mesmos, por uma mudança de atitude para consigo, para com os demais e para com a vida como um todo. Ela dá suporte, ela dá força e traz muita luz para isso, mas não é ela que vai fazer, né? Então, a gente possa se deparar justamente com isso, uma pessoa que precisa de mais auxílio técnico, profissional, do que necessariamente somente ficar tomando medicina ou ficarmos horas e horas e horas no WhatsApp fazendo aconselhamento para as pessoas. A gente percebe isso, né? A gente já tem bagagem de vida e do trabalho como um todo, e técnico, como ela lembrou da minha parte, para a gente perceber o momento que está na hora de a gente fazer a transição da pessoa para um campo mais específico. Mas ela não fica desamparada, isso não. Fantástico. A minha pergunta foi sobre... Não sei se... André, você falou... Foi o André? Foi o André que perguntou? O fenômeno psíquico e espiritual, onde se misturam, foi isso, André? Foi. Sim. Né? É bem interessante, né, essa área... que eu suspeito que aqui, porque são denominações, eu vou trazer de outra forma, não como uma resposta, como uma reflexão, né? Tem um texto do Jung, vale a pena ter acesso a ele, um artigo que ele compara, né? Ele articula psicologia analítica, e nesse caso, para não falar só da psicologia junguiana, falar também de psicanálise, que é do Freud, ou de outro referencial metodológico da própria área da psicologia como um todo, mas ele compara, né, a psicoterapia com o xamanismo, que ele vai demonstrando que o xamã é o psicanalista do mundo antigo, do mundo ancestral. Da mesma forma que o psicanalista, ele é o xamã do mundo moderno, da nossa civilização. O conceito interessante, primeiro, né, de psicólogo, fala disso, que é aquele que cuida da alma, aquele que conhece a alma e pode ajudar a alma de outra pessoa. Então, é o xamã e o psicólogo, o psicoterapeuta, eles têm... Então, o que seria a espiritualidade? Seria o psiquismo? Ou a espiritualidade está deslocada
Né? Segundo Jung, inclusive, nós somos banhados, nós estamos num banho de inconsciente coletivo. Não seria isso a espiritualidade a ser descoberta? Acabei de falar uma resposta ali, né, não fechada, mas conversando com Pedro, acerca do que seria o encontro com a divindade, o encontro com o self, né, o centro de quem nós somos de fato, a mandala que somos nós. Então, são mistérios que eu sinto, no fundo, e nós, seres humanos, ainda estamos engatinhando. Mas já engatinhamos, já demos uma boa engatinhada, mas ainda estamos engatinhando para arriscar uma resposta definitiva a respeito. Eu acho que vale o risco de suspeitar, como dizer, olha, pode ser que psiquismo e espiritualidade sejam os mesmos campos. É uma ideia que eu acho válida. Que eu também não estou combatendo quem distingua esses dois campos. Fantástico. Eu acho que a última pergunta que é como é que o pessoal acha vocês? Vamos lá. Como o pessoal nos acha? Sinal de fumaça. No começo era assim. Era assim, sinal de fumaça. A gente juntava a folha né? Rastelava a folha, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, estava na falência do Orkut, inclusive. Nem Orkut estava se usando. Aí tinha que mandar e-mail, a gente não tinha ainda mailing. Então a gente juntava as folhas, rastelava, acendia, falava, vai vir quem tem que vir. E vinham umas pessoas, inclusive a gente acreditava no sinal de fumaça. Nós temos, né, atualmente, aí seguindo, saindo do sinal de fumaça, nós temos o nosso perfil no Instagram, né, Cabana da Floresta, underline, borboleta azul. Esse é o nosso perfil no Instagram. E a maioria das pessoas que chegam até nós é por indicação de alguém que já veio, que conhece o nosso trabalho, e assim as pessoas têm chegado. Né? O nosso trabalho expandiu desta forma, com pessoas que chegam através de quem já nos conhece. E quando a gente deixa um telefone de contato, se for para deixar um contato, um WhatsApp, é o da Gaia, que é o 11 974 350431. Né? Mas a maior janela, né, que não é gigante, nem é para ser, é do portal, né, do nosso perfil lá no Instagram, como a gente passou agora. Lá tem informações a nosso respeito, assim, dos trabalhos, tem o calendário, tem o nosso contato, que nós realizamos além das cerimônias, que são nesse formato de estudo, tem a escola de iniciação xamânica, como já falamos, fazemos retiros solicitados a nós, individualizados, também fazemos retiros programados no formato, eu fiz dieta 2 meses, isolado, com um xamã no Peru, a gente trouxe bastante esse modelo do isolamento, da quietude, do silêncio, de muita purga, né, para esse nosso retiro de 7 dias, os atendimentos individuais que nos são solicitados, seja por motivos diversos, para impulsionar a espiritualidade, para despertar a espiritualidade, para vir conhecer a medicina, e às vezes para questões mais específicas. Eu não gosto de divulgar dessa forma, porque é um trabalho duro, difícil, árduo, mas muitas pessoas nos procuram, sim, visto o que aconteceu na minha trajetória, para que aconteça o mesmo milagre nas suas vidas pessoais também, outras pessoas acometidas desta dura e cruel, né, tão dura enfermidade da dependência química. Mas a gente não divulga isso como um trabalho que a gente faça, porque é muito duro mesmo, e é muito frustrante, e sendo sincero aqui, ó, da forma que aconteceu comigo, a gente nunca viu acontecer com nenhuma outra pessoa. Então a gente nem sabe explicar por que aconteceu dessa forma, e isso é um dos grandes motivos pelo qual a gente procura honrar isso, de fato, diante da vida, porque a gente não tem a explicação de como a medicina agiu instantaneamente, de forma tão profunda e transformadora na minha vida pessoal, e que tudo transformou na nossa história.
Fantástico. Deixa eu começar então de baixo para cima. Luciano Guimarães, suas considerações. Só agradecer, né, Luiz e a Carminha, por compartilhar essa experiência maravilhosa, né, que com certeza trouxe um esclarecimento sobre a medicina da ayahuasca. Teve uma pergunta que eu vi aí quem está assistindo sobre a depressão, especialmente a depressão leve. E eu queria sugerir dar uma pesquisada sobre estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que estão já demonstrando, do ponto de vista científico, a eficácia da ayahuasca, especialmente no tratamento da depressão leve. E também em questões como o alcoolismo, como o Luiz mesmo falou da questão da cocaína, porque a ayahuasca, os estudos até agora demonstram, e a prática, né, de que ela não gera dependência química. Então, ela tem essa ação, né, de contribuir para que as pessoas saiam de vícios como alcoolismo. O Paulo, você comentou a questão, né, do que cada planta traz, né, na questão da ayahuasca. Mas tem algo que eu queria trazer que eu acho fantástico e fundamental para entender a ayahuasca, da alquimia dela. É porque o princípio ativo está no arbusto, né, na rainha. Mas se você ingerir simplesmente um chá da rainha, o seu próprio organismo destrói o DMT. Então é preciso que haja a substância do mariri, né, ou janube, para que ela iniba, né, uma enzima que temos, e aí o DMT seja absorvido no corpo. Isso é uma alquimia fantástica. E que leva, inclusive, a um cuidado para quem consagra a ayahuasca, não simplesmente com a dieta antes da consagração, mas com a dieta posterior. Porque essa substância ela pode ficar no organismo, não DMT, mas essa segunda que me faltou o nome, durante até 10 dias. E ela é responsável por filtrar outras substâncias que entram no nosso organismo, inclusive a cafeína. Por isso que não se deve tomar café próximo a uma consagração de ayahuasca. Então, queria deixar esse recado aqui. E, por fim, aí é uma questão, uma convicção pessoal minha, e dentro você também psicólogo, e dentro do meu processo pessoal, eu acho que para nós, né, que somos de uma outra cultura, né, nesse mundo que a gente vive, que é muito diferente do que é o mundo dos povos originários, é salutar, não vou dizer que é indispensável, mas é salutar que se combine as experiências da ayahuasca com o set de psicoterapia. Acho que aí você consegue ter uma melhor leitura, né, um melhor entendimento da linguagem que a ayahuasca traz, né, que às vezes para nós o conteúdo pode ser muito forte e a gente não conseguir elaborar tudo o que é possível. No mais uma vez, parabéns, Luiz e Carminha, muita sorte aí no trabalho de vocês. André Correia, suas considerações. Cara, eu sempre gosto quando o assunto foge do meu conhecimento, porque eu sempre estou aprendendo, cara. Então, receber pessoas que conhecem o assunto, para mim, é sempre muito encantador. O Luiz falou uma coisa que eu acho muito bacana, né, daquela fala de os terapeutas são os novos xamãs, né? E eu também sou psicólogo clínico há 20 anos, e em muitos lugares que é por onde a gente passa, a gente vê essa referência. Eu só gosto de pensar, né, como mentor também de um grupo de bruxaria, eu falo para as pessoas, o fato do psicólogo ser o novo xamã, ao final da terapia, nós não formamos terapeutas, né? Nós formamos pessoas para viver uma vida saudável. E então, esse processo de estudar a bruxaria, de estudar o xamanismo, para que as pessoas não busquem somente o título do xamã,
mas que vivam a espiritualidade além do título. E eu acho isso muito importante, que eu acho que isso traz muito esse equilíbrio que a gente está falando, e que eu acho muito legal que o Luciano falou, de equilibrar a parte da psicologia e do xamanismo, a espiritualidade e a ciência trabalhando de mãos dadas e não como opositoras e nem muito emaranhadas ao ponto de perderem o fio da meada. Gente, beijo para vocês, gostei bastante, até a próxima. Pedro Pavan, suas considerações. Bom, eu achei que o assunto foi maravilhoso, gratidão a todos vocês, não só vocês dois estão trazendo toda essa reflexão e ensinamentos, mas a todos aqui, todo mundo que está assistindo. E eu vou embora deixando mais uma perguntinha, que é, será que eu consigo acessar esse lugar tão profundo que a gente acessa com algum enteógeno, não só necessariamente a ayahuasca, mas será que eu não consigo chegar no mesmo lugar através de uma boa meditação? É isso aí. Fantástico. Paulo Jacobina, suas considerações. Primeiro, agradecer o Luiz e a Carminha por terem vindo aqui falar sobre esse tema, que é um tema tão interessante, né, como medicina da floresta, né, de maneira geral. É algo que a sociedade ainda tem um certo preconceito, né, mas que com o tempo a gente vai quebrando esse preconceito, ainda mais com pessoas com trabalho sério, né, o Luciano que acabou de referenciar um monte de pesquisa científica, a gente também estuda muito artigo científico a respeito disso, de outras coisas também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Né? E uma coisa que ficou bem claro nessa entrevista, né, tanto pelo menos para mim, mas para todo mundo, é a necessidade do autoconhecimento. Né? A ayahuasca te ajuda nesse processo, mas ela em si ela não faz esse trabalho sozinha. Você tem que se lapidar. E nós, na Pedra de Afiar, buscamos justamente isso. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org. De tempos em tempos a gente abre grupos de estudos no qual você pode vir estudar e praticar com a gente. E o nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Se inscreve lá, temos vídeos com os temas mais diversos que vão te auxiliar no seu processo de autoconhecimento. Maravilhoso. E Luiz e Carminha, suas considerações finais. Considerações finais. Bom, a meditação ajuda e ajuda imensamente. Ajuda sim. Mas eu precisei de um impulso maior para chegar na meditação. Estou aprendendo a meditar, não é algo fácil. O que eu quero dizer é que eu sou humana, Luiz é humano, somos seres humanos buscando realizar, buscando compartilhar aquilo que trouxe uma vida mais saudável para nós e para nossa família. Nós cometemos erros, falhas, mas nós estamos comprometidos com a nossa cura e com a nossa transformação. De certa forma, a Gaia faz considerações finais, que também são minhas. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês. Nós temos pouquíssimas experiências juntos, numa entrevista, num podcast, foi pela primeira vez, né? E a gente, acho que completa, de alguma forma, acrescenta, né? Se soma a essa missão que não foi ninguém que deu para nós que, né, assim que quisemos que fosse, né, encontrar um sentido maior para nossas vidas. A oportunidade de falarmos sobre a medicina para outras pessoas. Apesar de algum conhecimento que a gente possa ter a respeito, que é fato que a gente tem, a gente vem aprendendo, mas acredito que a melhor forma da gente comunicar a medicina é de fato com as nossas vidas pessoais. O potencial
transformador que habita nas plantas, e eu vou ampliar para outras plantas, mas não sem comprometimento pessoal. Isso é fundamental. E abençoadas todas as vidas para as quais as portas do autoconhecimento se abrem, porque é isso que, no fundo, aconteceu nessa nossa vida, que fez toda a diferença. Foi a medicina da ayahuasca que abriu essas portas para nós. Pode ser a meditação, como o Pedro perguntou, para outras pessoas, pode ser os cogumelos também para outras pessoas, mas, de fato, bem-aventuradas as pessoas que iniciarem essa trajetória. Isso é fato. Gratidão. Maravilhoso. Eu queria dar o último recado para quem ficou até o finalzinho. Eu vou contar que quando eu tomei a ayahuasca 2 vezes, da primeira vez foi hiper importante, porque eu tinha acabado de fazer a enciclopédia de mitologia com 6.000, 7.000 deuses, e estava tudo estruturado. E depois que eu tomei a ayahuasca, eu entendi e enxerguei a árvore da maneira que eu consegui compilar do jeito que ficasse pronto no Cabala. Né? Então, ele para mim, foi um destravador mesmo, de ter pego todo aquele negócio que estava numa biblioteca fechada e ter mudado a visão de como eu enxergava as coisas. Então, eu sempre acho uma coisa fantástica, eu recomendo. E deixa aquele aviso de sempre, assim, para quem está escutando, ficou curioso e quer ver, pesquisa os centros que tem perto da sua casa, no seu local, tenta buscar informação, vê com o pessoal, porque tinha gente tomando ayahuasca até em rave, né? Então, acompanha o que a gente falou aqui hoje, cara, é um negócio muito perigoso para fazer loucamente. É um enteógeno, né? Ele abre a sua consciência, e se você estiver num lugar cercado de rave e cheio de maluco, cara, esse lixo vai invadir você. Então, tome ayahuasca, mas num lugar que esteja muito sério, muito fechado, com uma egrégora muito organizada, com gente que realmente esteja num propósito espiritual, porque senão a bad trip vai vir muito, muito forte, né? Luiz, carinha, que só tenho a agradecer a vocês, ao Paulo, Pedro, André, Luciano. O Robson, ele acabou caindo, teve uns problemas de internet, mas seja bem-vindo de novo, brother. E para vocês que assistiram a gente, essa entrevista 570 e alguma coisa. Eu vou até olhar aqui para não dar um número errado. Mas aqui, ó, 570. Então, só de enteógenos, acho que a gente deve ter umas 20 também. Mas se você gosta, a gente tem de xamanismo também, várias, de cabala, de maçonaria, de astrologia, de bruxaria, de enoquiano. O Luciano fez uns estudos de contos de fada, de psicologia maravilhosos. O Paulo Jacobina já falou de Telema. Então, cada um de nós fala, e a gente precisa da ajuda de vocês para seguir o canal e ativar o sininho, porque a gente foi 2 horas numa conversa profunda e a gente sabe que o YouTube não divulga, né? A gente não faz isso para divulgar. Cada um de nós aqui tem profissão, trabalha fora, a gente faz isso porque a gente adora o que a gente faz. Do mesmo jeito que a gente gosta de ver quando a gente entrevista, né, o pessoal que fala e o olhinho brilha, assim, de tipo que realmente ama o que faz. Né? E a gente gosta de conversar com essas pessoas, porque mesmo se ninguém assistisse, a gente tira as nossas dúvidas. Então a gente continuaria com esse projeto do Boteco, mesmo se não divulgasse. Mas para chegar em outras pessoas, você que está assistindo a gente, se você puder, dá o like, deixa um comentário, porque aí o YouTube percebe que esse vídeo é importante. E aí, em vez de ficar divulgando o videozinho de 10 minutos com dancinha, a gente consegue aparecer e levar essa mensagem para mais pessoas, né? E para você que chegou agora, dá uma olhada no canal, vê as playlists, né, Projeto Mayhem, dentro do YouTube, e dá uma espiada, porque 570 entrevistas vezes 2 horas é muito material legal de coisa. E essas entrevistas, elas são eternas, né? O que a Luiz e a Carminha falaram, daqui 10 anos vai continuar valendo, porque essas informações, elas são úteis. Então, quando você assiste outros xamãs falando e outras pessoas e psicólogos e tal, você vai concatenando essas ideias e todas essas palestras e forma uma grande rede neural gigante. Então, muito obrigado por vocês que estão assistindo.
De novo, agradecendo todo mundo e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.